Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje nós iremos cobrir o iceberg dos artigos estranhos da Wikipédia. Sim, eu sei que esse tema é bastante específico, mas eu achei bem interessante de qualquer forma. Eu estarei usando esse iceberg que está passando aí no fundo, que apresenta diversos artigos da Wikipédia que possuem conteúdos que não são esperados de existir no site, sendo fatos que provavelmente você não veria tendo um artigo dedicado em uma enciclopédia tradicional, por exemplo. E isso vem principalmente pelo fato da Wikipédia em inglês possuir mais de 6 milhões de artigos. Então vai ter uma coisa ou outra que não combina muito bem com a proposta do site. Lembrando que obviamente eu não irei falar sobre os artigos em si, afinal não tenho o que falar sobre, mas sim eu falarei sobre os temas deles. Então, com tudo isso explicado, vamos direto conhecer o iceberg da Wikipédia. A música mais indesejada. Esse foi um experimento feito em 1997 por um grupo de artistas chamado Komari Melamide, junto de um compositor chamado Dave Soldier, para criar a pior música de todos os tempos. Nesse experimento foi coletado as características musicais que as pessoas em média acham irritante, que foram todas colocadas em uma única música, e o resultado foi uma bagunça sonora com 21 minutos de duração, que infelizmente eu não posso passar um trecho dela aqui, porque por incrível que pareça, ela tem copyright. Mas caso você ficou curioso para saber como essa música soa, ela está disponível completa no YouTube. Super-heróis da vida real. Esse é um fenômeno global que começou a surgir em meados dos anos 90, onde pessoas se vestem como super-heróis para executar atividades como serviços comunitários e segurança de bairros ou vizinhanças. Acredita-se que um dos primeiros exemplos de um super-herói na vida real seja o Super Barrio Gomes, que atuou na cidade do México a partir de 1987, atuando principalmente para organizar comícios, protestos trabalhistas e divulgar petições. Porém, o mais conhecido talvez seja o Phoenix Jones, alter ego do americano Benjamin John Francis Fodor, que ficou conhecido durante o início dos anos 2010 por intervir em tentativas de assalto e atos violentos no geral. Ele inclusive fez parte de um grupo de super-heróis que atuaram na cidade de Seattle entre 2011 e 2014, chamado Rain City Super Heroes. E parece que também existiu um desses super-heróis que atuou no Brasil, chamado o Homem-Gato, também conhecido como Felino, que teria atuado em Porto Alegre. Porém, além de aparecer uma lista na própria Wikipédia, eu não encontrei mais nada sobre ele. The Shaggs. The Shaggs foi uma banda americana que é considerada a pior da história. A banda foi fundada em 1968 em Nova Hampshire, sendo composta por 3 irmãs que se juntaram à banda do seu pai, um homem chamado Austin Wing, que fez as suas filhas formarem a banda, já que ele ouviu uma previsão feita por sua mãe de que a banda seria um grande sucesso. Algo que não aconteceu, devido que, digamos, as meninas não tinham as habilidades necessárias para fazer música, sendo que os seus trabalhos são descritos como 3 músicos diferentes tocando 4 diferentes músicas. Mas apesar de que na época em que seu primeiro álbum foi lançado ele foi um completo fracasso, a partir dos anos 80 a banda começou a ganhar um status cult, que só aumentou com o advento da internet. Ogitek. Esse foi o nome dado a um filhote de urso pardo sírio que foi adotado pela resistência polonesa durante a Segunda Guerra Mundial, atuando em batalhas como a de Monte Cassino, que ocorreu em 1944, quando o animal ajudou a descarregar as munições e suprimentos durante os combates, sendo que é dito que ele nunca derrubou uma caixa sequer. E no fim da guerra, o urso foi doado ao zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde ele passou o resto da sua vida, vindo a falecer em 1963 aos 22 anos de idade. Artigos deletados com títulos esquisitos. Existe uma página na Wikipédia que é dedicada a catalogar alguns artigos estranhos que foram submetidos para o site, mas foram deletados por não seguirem as regras da Wikipédia, sendo que a maioria deles foram feitos por pessoas querendo fazer algum tipo de brincadeira. Dentre os vários exemplos presentes nessa página, temos vários títulos que são apenas alguém digitando letras aleatórias no teclado do PC e algumas coisas mais específicas, como por exemplo, videogame em 1933, 4 homens em um armário, minha página, Pac-Man deve morrer e a guerra das canetas.
Derrubamento de vacas. Essa é uma lenda urbana rural sobre a prática de empurrar e derrubar vacas para o entretenimento. Essas histórias surgem como uma espécie de estereótipo de pessoas que vivem em regiões rurais e não têm muitas opções de diversão. E também, essa lenda é atrelada com o mito de que esses animais dormem em pé e que quando eles são derrubados, eles não conseguem se levantar, o que não é o caso. Além do fato de bovinos serem animais muito resistentes, que não podem ser derrubados facilmente, se acredita que é quase impossível que uma única pessoa consiga derrubar um animal saudável, possuindo estimativas de que é necessário mais de 4 pessoas para derrubar uma vaca com sucesso. O Livro do Céu. Este é um projeto artístico desenvolvido por um artista chinês chamado Xu Bing, que se trata de um livro de 4 volumes com mais de 600 páginas, cheios de caracteres inventados que tentam emular os caracteres do chinês tradicional, que não podem ser traduzidos. Existem várias interpretações sobre o que esse trabalho significa, sendo a interpretação mais aceita de que ele é um comentário sobre a identidade chinesa e a sua relação com a linguagem. Imobiliária extraterrestre. Este é o nome dado a uma prática de reivindicar propriedade de uma terra fora do planeta Terra, como em outros planetas, satélites naturais ou até mesmo partes do espaço, sendo que existem organizações que oferecem terrenos em astros, como por exemplo a Lua. Só que existe um tratado feito pela ONU em 1967 que proíbe países ou organizações governamentais de reivindicar alguma propriedade fora da Terra. Porém, algumas dessas empresas que dizem vender ou reivindicar tais terras afirmam que nesse tratado não é dito nada sobre indivíduos ou organizações privadas fazerem esse tipo de reivindicação. Bubbles. Bubbles é o nome de um chimpanzé que ficou conhecido por ter sido uma espécie de animal de estimação do rei do pop Michael Jackson. Michael o encontrou em uma clínica de câncer no Texas, onde o animal era usado como cobaia em testes medicinais em 1985. E durante boa parte dos anos 80, o chimpanzé era constantemente visto junto de Michael, geralmente vestindo roupas de um ser humano. Ele inclusive participou de alguns clipes do cantor. E aparentemente, durante o início dos anos 90, Michael resolveu se separar do animal devido a Bubbles começar a ficar mais agressivo. E a partir de então, ele começou a viver em uma reserva para macacos. Atualmente, Bubbles ainda está vivo com seus quase 40 anos de idade. Ele vive em um santuário na Flórida. E quando Michael faleceu, Bubbles recebeu uma herança de 2 milhões de dólares, o tornando o macaco mais rico do mundo. Não que tivesse alguma competição, né? Ferdinand de Cheval. Ferdinand de Cheval foi um carteiro francês que ficou conhecido por passar 33 anos de sua vida construindo uma estrutura que ele chamava de o Palácio Ideal. Ele começou a trabalhar nesse projeto em 1879. A sua inspiração surgiu quando ele tropeçou em uma pedra, sendo inspirado pela sua forma. E a partir disso, através da sua rotina de carteiro, ele coletava algumas pedras que ele encontrava pelo caminho e quando chegava em casa, as usava no seu projeto que teve muitas influências bíblicas e da mitologia hindu. E atualmente a sua construção é considerada como um exemplo de arquitetura naif, sendo naif um tipo de arte feita por pessoas autodidatas que desenvolvem uma linguagem pessoal única. David Ham. Esse foi um rapaz fascinado pela ciência que desde muito jovem fazia diversos experimentos químicos em sua casa, que inclusive era considerado por muitos um prodígio. Porém, em 1995, com apenas 17 anos, David tentou construir um reator nuclear caseiro, mas o seu experimento deu errado, criando uma fonte de nêutrons rudimentar que começou a espalhar radiação pelas proximidades. E quando as autoridades descobriram seu experimento, já era tarde demais, já que tanto a vizinhança quanto principalmente David já tinham sido expostos à radiação, o que deu a alcunha para o garoto de o escoteiro radioativo, já que David também fazia parte dos escoteiros. E em 2016, aos 39 anos, David Ham faleceu após uma vida cheia de infortúnios após o incidente. A sua morte se deu devido a ele ingerir uma combinação de álcool, difenidramina e fentanil.
As Guerras de Sorvete de Glasgow. Este é o nome dado a conflitos entre organizações criminosas que se usavam de vans de sorvete como uma fachada de esquemas de tráfico de drogas e roubo de bens, que ocorreu principalmente em Glasgow, na Escócia, durante os anos 80. Os criminosos aliciavam motoristas de vans de sorvete a transportar drogas ilícitas e distribuí-las a compradores durante o seu expediente. Esse esquema se mostrou extremamente lucrativo, gerando várias brigas por território que também afetavam trabalhadores inocentes que poderiam entrar no fogo cruzado. E em 1984 ocorreu o caso que mais repercutiu relacionado a esse conflito, sendo o incêndio criminoso que afetou o prédio onde morava a família Doyle, que eram os familiares de um motorista de van que se recusou a trabalhar para os criminosos. O incêndio matou 5 pessoas, com uma sexta vindo a falecer já no hospital. E a pressão popular em cima das autoridades para encontrar os responsáveis pelo incêndio fez com que fossem considerados culpados 2 indivíduos chamados Joe Steele e Thomas Campbell, mesmo que não existissem provas concretas que eles estavam relacionados ao atentado. O caso só foi reaberto em 2001, quando ambos foram inocentados, e só em 2010 outro suspeito foi levantado, sendo um homem chamado Gary Moore, que teria confessado o crime no seu leito de morte. Porém, também há indícios de que um antigo chefe do crime de Glasgow, o Tim McRae, também pode ter tido envolvimento no caso. O astronauta de Solway. Isso se trata de uma fotografia tirada em 1964 em Cumbria, na Inglaterra, por Jim Templeton, registrando a sua filha. Até aí tudo normal. Porém, quando ele revelou a foto, ele percebeu uma figura que, segundo Jim, não estava presente quando ele tirou a foto. O ser parecia usar um traje espacial, o que levantou teorias de se tratar de um ser extraterrestre. Mas através de uma análise feita em 2014, se concluiu que a figura era nada mais nada menos que a esposa de Jim, que estava de costas para a câmera, sendo que o vestido ficou completamente branco graças à superexposição da foto. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, também conhecido como o livro que ninguém consegue ler, é um códex com 240 páginas com diversas ilustrações e textos incompreensíveis. O manuscrito foi encontrado na Polônia em 1912 e se acredita que ele é datado do século XV. O manuscrito Voynich, ao longo dos anos, foi submetido a diversos estudos com o fim de tentar decifrá-lo. Porém, todas as tentativas de entendê-lo foram fracassadas, sendo que nem mesmo uma palavra foi decifrada. E o que torna isso mais misterioso é o fato de se saber que as coisas presentes no manuscrito têm algum significado, que até hoje é desconhecido. Marvin Heemeyer. Marvin Heemeyer foi um soldador e proprietário de uma oficina mecânica em Granby, no Colorado. Marvin estava extremamente insatisfeito com a construção de uma usina de concreto na cidade, que ele acreditava que arruinaria o seu negócio. Logo, sendo dominado pela fúria, Marvin modificou seu trator com camadas de concreto e aço para uma ofensiva com o objetivo de derrubar o prédio da prefeitura da cidade. Parte do seu ataque foi acompanhado pela mídia e parecia que não importava os esforços, nada conseguia parar aquela máquina. A sua ofensiva destruiu 13 prédios, deixando um prejuízo de mais de 7 milhões de dólares, que só foi encerrado devido a uma falha na máquina. E quando a polícia finalmente conseguiu passar pelas camadas de concreto, o corpo de Marvin foi encontrado sem vida dentro do veículo, já que ele havia tirado a sua própria vida. Elsa Gate. Elsa Gate foi o nome dado a um fenômeno que começou a chamar bastante atenção no YouTube em meados de 2016 e 2017, onde vários vídeos classificados como infantis apresentavam temáticas extremamente pesadas e impróprias no geral. O nome Elsa Gate surgiu por causa de uma característica bastante específica que era vista em muitos canais relacionados a esse escândalo, sendo a presença de atores fantasiados da Elsa do Frozen
X-Men e do Homem-Aranha, que na mão desses canais se tornavam personagens principais de tramas extremamente esquisitas, que tinham temáticas nada apropriadas para um público infantil. E isso se tornou um grande escândalo na época, graças às quantidades absurdas de visualizações que esses vídeos pegavam, sendo que existiam vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. E ainda em 2017, o YouTube passou novas diretrizes na plataforma para tentar conter esse tipo de conteúdo. E em novembro daquele ano, a plataforma anunciou que mais de 50 canais que poderiam estar produzindo esse tipo de conteúdo foram deletados da plataforma. Rule 34. Essa é uma das regras da internet, que é um conceito que surgiu no 4chan. Esta regra em específico diz que conteúdo mais 18 existe em todo tipo e forma imaginável na internet, sendo que se algo existe, há uma versão adulta da mesma por aí. Ou seja, qualquer personagem de um filme, de uma série, de um desenho animado, ou até da vida real, ou de literalmente qualquer coisa, existe alguém na internet que o sexualizou. E caso por algum milagre não exista essa versão mais 18, ela será feita algum dia. Pulgasari. Pulgasari é um filme norte-coreano produzido em 1985. O filme foi obviamente baseado no Godzilla, e ele foi dirigido por um diretor sul-coreano chamado Shin Sang-ok, que foi sequestrado a pedido do ditador norte-coreano Kim Jong-il, e forçado a não fazer só esse filme, mas várias outras produções que tinham como objetivo exaltar a Coreia do Norte. O diretor foi sequestrado durante uma viagem que ele fez para Hong Kong para investigar o desaparecimento da sua ex-mulher. O seu sequestro ocorreu em 1978, porém ele ficou preso até 1983, onde ele finalmente descobriu o motivo para ele estar ali. E também o líder norte-coreano fez com que Shin voltasse com a sua ex-mulher, que, como dito antes, também foi sequestrada. O diretor fez cerca de 7 filmes na Coreia do Norte, até conseguir fugir do país com a sua esposa em 1986. Após 8 anos sendo mantido no país. Eles fugiram enquanto estavam em encontro de negócios em Viena, na Áustria. A partir dali, Shin pediu asilo político nos Estados Unidos, onde ele continuou sua carreira cinematográfica. Cão antitanque. Esse é o nome dado a cães adestrados pelo exército da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial para neutralizar tanques inimigos. O animal era ensinado a conduzir explosivos contra tanques e veículos blindados. Inicialmente, os cães eram treinados a abandonar os explosivos perto dos tanques, mas dado ao fracasso dessa estratégia, os animais começaram a carregar os explosivos que eram acionados através do impacto, se sacrificando no processo. Apesar de só serem usados em combate em 1941 e 1942, esse tipo de treinamento durou até 1996 no país. E essa prática também foi adotada pelos Estados Unidos, mas não há registro do uso dos animais em combate. E também essa prática foi utilizada por insurgentes iraquianos em 2005 de forma fracassada. Henry Darger. Henry Darger foi um artista naif que passou toda a sua vida no anonimato, trabalhando como um zelador em um hospital em Chicago. Após a sua morte em abril de 1973, foi descoberto a obra da sua vida, sendo um manuscrito de mais de 15 mil páginas que contava a história de um mundo fantástico habitado por crianças que viviam em campos floridos que eram frequentemente atacados e destruídos. Seu manuscrito também foi acompanhado por diversas ilustrações também feitas por ele, sendo que o seu trabalho é considerado a maior obra de ficção já escrita. Rolling Stone de Uganda. Isso se trata de um tabloide semanal que era publicado na cidade de Kampala, na Uganda, tendo a sua primeira edição lançada em 23 de agosto de 2010, tendo seu título bem semelhante à revista americana Rolling Stone, como eu acho que vocês conseguiram notar. A sua versão de Uganda, porém, tinha uma circulação relativamente pequena, com apenas 2.000 cópias sendo distribuídas. Porém, o bizarro desse caso é que o tabloide divulgava uma lista de indivíduos que foram revelados
revelados pela publicação como sendo membros da comunidade LGBT, sendo que o tabloide pedia a morte dos listados. E um dos listados em uma das publicações foi o ativista LGBT David Kato, que foi assassinado um tempo após ele aparecer na Rolling Stone. Com isso, em novembro de 2010, o Supremo Tribunal do país suspendeu a publicação do tabloide por causa das suas violações nos direitos LGBT. Censored 11. Esse é um título dado a um grupo de episódios do Looney Tunes e do Merry Melodies que digamos que não envelheceram bem. Esses episódios, que foram produzidos durante a década de 30 e 40, possuem estereótipos racistas que atacam principalmente os afro-americanos. Esses episódios foram proibidos de serem transmitidos em 1968 pela United Artists, e desde então os episódios nunca mais foram transmitidos oficialmente pela Warner, apesar deles serem facilmente encontrados na internet. Mas é bom avisar que eles são de muito mau gosto, como deu a entender. Gigi Allen. Gigi Allen era o nome de um músico punk norte-americano que ficou conhecido graças às suas apresentações em palco bem extremas, onde ele se cortava e defecava e consumia seus excrementos durante os seus shows, fazendo ele ser preso em várias ocasiões. E também as suas músicas não tinham as letras mais eruditas, para se dizer assim. E de acordo com ele mesmo, ele foi preso 52 vezes. Gigi Allen faleceu em 27 de junho de 1993 devido a uma overdose de heroína. A perseguição de emos no Iraque. Isso se trata de uma série de homicídios que eram direcionados a jovens iraquianos que se vestiam ao estilo da cultura emo. Esses ataques foram motivados principalmente como um ataque à cultura ocidental, em especial a americana. Os atentados aconteceram durante o ano de 2012, e se acredita que dentre 6 a 70 jovens foram vítimas desses ataques, somente na capital Bagdá. Ovos de virgem. Essa é uma iguaria da China, mais em especial da cidade de Dongguan, onde os ovos são cozidos junto de urina de meninos. Isso mesmo que você ouviu. E de preferência, os meninos devem ter menos de 10 anos. O prato é feito geralmente na primavera e ele é considerado um patrimônio imaterial da China. Cérebro de macaco. E ainda falando de culinária, nós temos o cérebro de macaco, que na verdade não se sabe ao certo se realmente esse prato é servido em algum lugar do mundo, já que apesar de cérebros de animais serem usados na culinária em diversas partes do planeta, a existência de um prato com cérebro de macaco é debatível, mesmo que existam registros do consumo de cérebro de macaco na dinastia Qing durante o século 17. Porém, servir cérebro de macaco é atualmente ilegal na atual China. Mensagens de longo prazo sobre resíduos nucleares. Sim, esse é um título bem grande, e o conteúdo desse artigo também é um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Isso se trata de mensagens que foram projetadas para comunicar indivíduos que podem entrar em contato com ambientes infectados por resíduos nucleares em um futuro distante, como há mais de 10 mil anos no futuro, onde os meios de comunicações atuais podem não ser compreendidos por esse indivíduo. Esses avisos são feitos em vários níveis de complexidade, incluindo alguns desenhos alertando sobre os perigos daquele local. Peter Sotos. Peter Sotos é um escritor e músico norte-americano que estuda a área da violência sexual, conteúdo adulto e também essas coisas mencionadas anteriormente envolvendo crianças. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é o álbum Buyer's Market, que de início parece ser um álbum musical, mas na verdade ele é um compilado de entrevistas de vítimas de abusos sexuais e autoridades que lidam com esse tipo de situação, sendo considerado um dos álbuns mais perturbadores já feitos. Búfalo, 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 búfalo. Essa é uma frase que, por incrível que pareça, está gramaticalmente correta dentro da língua inglesa, já que ela se utiliza de palavras homônimas e homófonas. A sua tradução seria algo como búfalos de búfalo, que búfalos de búfalo intimidam. Intimidam búfalos de búfalo. E a resposta para isso é que a palavra búfalo tem 3 significados, sendo búfalo o animal, búfalo a cidade localizada no estado de Nova York,
York e o verbo to buffalo, que significa algo como atormentar uma pessoa. Mr. Hands. Mr. Hands é o nome dado a um dos muitos vídeos de choque que inundaram a internet durante os anos 2000. E este vídeo em específico está relacionado a um caso que ocorreu em Seattle em 2005, envolvendo um engenheiro da Boeing chamado Kenneth Pinham, que junto de outros homens começaram a participar de atividades envolvendo coisas impróprias com animais, especialmente cavalos. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Esses caras tinham fetiche em serem, digamos, penetrados pelo órgão de um cavalo, sendo que eles filmavam esses atos e os distribuíam na internet. Eu estou começando a questionar o que eu estou fazendo, sendo que em uma dessas aventuras, Kenneth adquiriu ferimentos internos fatais. Um dos seus colegas de prática teria o levado até o hospital, mas Kenneth não resistiu. Existe um vídeo onde aparentemente mostra Kenneth fazendo coisas com o cavalo, porém não se sabe ao certo se esse vídeo é do dia em que ele foi desta para melhor. Mas eu acho bom lembrar que essa prática que começa com Z é ilegal, então não vai atrás dessas coisas, não é algo legal de se ver. E então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da Wikipédia. Como esse tema é bem abrangente, muitos tópicos presentes no iceberg já foram comentados em outros vídeos daqui do canal, então eu resolvi pular esses. Mas enfim, espero de coração que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo e deixar o seu like e se inscrever para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!